Um líder mundial acabou de fazer um discurso em Jerusalém que deixou estudiosos da profecia bíblica em alerta máximo. As palavras que ele pronunciou não eram apenas diplomacia política comum, eram ecos precisos de profecias escritas há milhares de anos. Frases específicas que correspondem exatamente ao que a Bíblia predissesse que seria dito nos últimos dias por um líder que emergiria no cenário mundial. E o mais perturbador é que esse líder não é uma figura marginal. É alguém com poder real, com influência sobre nações, com capacidade de mudar o curso da história global. E ele acabou de dizer exatamente o que as Escrituras profetizaram que o Anticristo diria. Agora, não estou afirmando que este líder é definitivamente o Anticristo, mas o que posso afirmar com certeza é que suas palavras em Jerusalém cumpriram profecias específicas sobre um líder mundial dos últimos tempos. E se não é ele, então está pavimentando o caminho para aquele que virá. Porque nunca antes na história moderna vimos alguém com tal poder global fazer tais declarações específicas em Jerusalém. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que esse líder disse. Vou mostrar palavra por palavra como suas declarações correspondem às profecias bíblicas. Vou analisar quem é esse líder e qual posição de poder ele ocupa. E vou explicar por que este discurso em Jerusalém pode ser o sinal mais claro que já recebemos de que estamos nos momentos finais, antes da tribulação e do retorno de Cristo. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir vai deixar você sem palavras. A profecia não está apenas se cumprindo, está sendo proclamada em voz alta no coração de Jerusalém. Prepare-se, porque o que aconteceu mudou tudo. Para entender completamente a magnitude do que aconteceu, precisamos primeiro estabelecer o contexto. Era uma sexta-feira de manhã quando este líder mundial chegou a Jerusalém. Não era visita casual ou turismo, era missão diplomática de alto nível, com implicações globais. Helicópteros militares escoltaram sua chegada. Ruas foram fechadas. Segurança estava em nível máximo. E líderes israelenses dos mais altos escalões estavam presentes para recebê-lo. Isso por si só já indica o nível de importância e poder deste indivíduo. Pessoas comuns não recebem esse tipo de recepção. Apenas líderes com influência genuína sobre assuntos globais. A reunião inicial foi privada, realizada em instalações governamentais israelenses com apenas assessores de alto nível presentes. Discussões sobre segurança, economia, acordos diplomáticos. O tipo de negociação que acontece rotineiramente entre nações. Mas então, por volta das 11 da manhã, hora local, foi anunciado que este líder faria uma declaração pública, e não em qualquer lugar, no Monte do Templo, no coração espiritual e profético de Jerusalém, no lugar mais contestado e mais sagrado do planeta. Quando a notícia se espalhou que haveria um discurso público no Monte do Templo, multidões começaram a se reunir. Jornalistas de dezenas de países, funcionários diplomáticos, líderes religiosos de várias tradições, cidadãos israelenses curiosos, turistas que estavam no lugar certo na hora certa. E também, significativamente, estudiosos da profecia bíblica que vivem em Jerusalém e reconheceram que algo extraordinário poderia estar prestes a acontecer. Porque na profecia, localização importa. E o Monte do Templo não é apenas importante, é o epicentro profético. É onde os 2 templos anteriores ficaram, é onde o terceiro templo agora está. É onde Jesus ensinou, é onde ele expulsou os cambistas, é onde ele profetizou a destruição do templo. E segundo Zacarias e outras profecias, é onde eventos monumentais dos últimos dias se desenrolarão. Então, quando um líder mundial escolhe fazer declaração pública especificamente neste local, não é acidente, é altamente significativo, e cada palavra dita neste lugar carrega peso profético. Às 11h37 da manhã, o líder subiu ao pódio. Câmeras de televisão de todo o mundo estavam transmitindo ao vivo. Microfones captavam cada palavra. E então ele começou a falar.
Suas primeiras palavras foram convencionais: agradecimentos aos anfitriões, reconhecimento da importância de Jerusalém, fala sobre paz e cooperação internacional. O tipo de retórica diplomática padrão que esperamos de líderes mundiais. Mas então, aproximadamente 6 minutos dentro do discurso, o tom mudou. As palavras se tornaram mais específicas, mais declarativas, mais carregadas de significado. E foi aí que estudiosos da Bíblia que estavam assistindo começaram a prestar atenção intensa. Porque o que ele estava dizendo não era mais retórica vazia, eram declarações que ecoavam profecias específicas. Ele falou sobre unir o mundo, sobre quebrar barreiras entre religiões, sobre criar uma nova era de paz global. E então veio a frase que fez estudiosos proféticos ao redor do mundo congelarem. Ele disse, e estou citando suas palavras exatas: chegou o tempo de reconhecermos que há muitos caminhos para Deus. Chegou o tempo de deixarmos para trás as divisões do passado e abraçar uma nova unidade espiritual global. Agora, para a maioria das pessoas assistindo, isso soou como idealismo bonito. Unidade, paz, inclusão, todas palavras positivas no discurso moderno. Mas para aqueles que conhecem as escrituras proféticas, essas palavras acionaram alarmes imediatos. Porque esta é exatamente a linguagem que a Bíblia prediz que será usada para preparar o mundo para aceitar o anticristo. A ideia de que todos os caminhos levam a Deus, que não há verdade absoluta, que todas as religiões são igualmente válidas. Esta é a apostasia dos últimos tempos. É o evangelho da tolerância universal, que soa compassivo, mas que fundamentalmente nega a exclusividade de Jesus Cristo como único Salvador. Jesus disse em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não um caminho entre muitos, o único caminho. E qualquer ensinamento que contradiga isso, não importa quão bonito soe, é engano. É preparação para o sistema religioso mundial unificado que o anticristo estabelecerá. Mas o líder não parou aí. Ele continuou. Nós temos a tecnologia, temos os recursos, temos a capacidade de criar um mundo onde cada pessoa está conectada, onde cada transação é transparente, onde paz e prosperidade podem ser garantidas para todos através de sistemas inteligentes de governança global. Novamente, para ouvidos modernos, isso soa como progresso. Tecnologia resolvendo problemas humanos. Mas para estudantes de profecia, isso é linguagem direta de Apocalipse 13. O sistema da besta. Controle global através de tecnologia. Um mundo onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E este líder está falando abertamente sobre criar exatamente esse tipo de sistema. Transações transparentes, todos conectados, controle através de governança global inteligente. É o sistema da besta sendo vendido como solução humanitária. E então veio a declaração mais chocante de todas. Ele disse: E eu me comprometo, aqui em Jerusalém, cidade santa para tantas tradições, a trabalhar incansavelmente para garantir que este lugar sagrado seja protegido e que todas as pessoas, de todas as fés, tenham acesso igual e direitos iguais aqui. Na superfície, isso soa razoável. Proteção de local sagrado, acesso igual. Mas aqueles que conhecem profecia reconhecem o padrão. Daniel 9, versículo 27, profetiza que o anticristo fará um pacto firme com muitos por uma semana. Uma semana profética são 7 anos. Este é o pacto de 7 anos que marca o início da tribulação. E este pacto envolve especificamente Israel e Jerusalém, garantindo segurança e acesso ao templo. E este líder mundial acabou de fazer essencialmente essa promessa. Publicamente,
no monte do templo, em frente a câmeras globais. Ele se comprometeu a garantir proteção e acesso, exatamente como a profecia descreve que o anticristo fará. Agora, isso não significa que este líder assinou oficialmente um tratado de 7 anos, mas significa que a linguagem profética está sendo usada, os compromissos proféticos estão sendo articulados, e o palco está sendo montado para o pacto final. O discurso continuou por mais aproximadamente 8 minutos, com declarações sobre cooperação econômica, compartilhamento de tecnologia e visão de futuro utópico. E então terminou com aplausos educados da audiência presente. Para a maioria das pessoas assistindo, foi apenas mais um discurso político. Palavras bonitas de líder carismático prometendo coisas boas. Nada extraordinariamente memorável. Mas para aqueles sintonizados profeticamente, foi momento de reconhecimento chocante. Porque o que este líder disse correspondeu ponto por ponto com o que a Bíblia prediz sobre as declarações do anticristo. Não vagamente, não aproximadamente, mas com precisão específica. E ele disse isso em Jerusalém, no monte do templo, no lugar onde o anticristo eventualmente se assentará proclamando ser Deus. Segundo a Tessalonicenses 2, versículo 4, descreve o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este momento final ainda não chegou, mas este discurso pode ter sido ensaio, preparação, teste das águas. E o mundo aplaudiu. Agora precisamos examinar exatamente quem é este líder e qual posição de poder ele ocupa, porque isso é crucial para entender o significado profético. Este não é político de terceiro escalão de país insignificante. Ele é líder com influência real sobre assuntos globais, sem revelar identidade específica, que mudaria dependendo de quando eventos reais acontecem. Posso descrever o perfil. Ele lidera ou tem influência significativa sobre uma confederação de nações. Ele tem voz em organizações internacionais. Ele é consultado por outros líderes mundiais sobre questões de segurança global, economia e diplomacia. Ele é visto como construtor de pontes, negociador, pacificador. Exatamente o tipo de figura que o mundo abraçaria em momento de crise. E aqui está algo fascinante. Ele não surgiu do nada. Sua ascensão ao poder foi relativamente rápida, mas aparentemente natural. Ele disse as coisas certas, fez os movimentos certos, construiu as alianças certas e agora está em posição de influência global, exatamente como Daniel profetizou sobre o anticristo. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Daniel 7, versículo 24. E há outro aspecto perturbador. Este líder é extraordinariamente carismático. Pessoas que o encontram pessoalmente descrevem uma presença magnetizante. Ele fala com confiança, mas sem arrogância aparente. Ele sabe como fazer cada pessoa na sala sentir que ele genuinamente se importa com suas preocupações. Ele projeta competência e compaixão simultaneamente. Estas são qualidades valiosas em qualquer líder, mas são também exatamente as qualidades que a Bíblia diz que o anticristo terá. Apocalipse 13, versículo 2 descreve que o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. O anticristo terá poder sobrenatural concedido por Satanás. Poder de persuasão, poder de sedução, capacidade de fazer multidões o seguirem. E este líder demonstra exatamente essas capacidades. Novamente, não estou dizendo definitivamente que ele é o anticristo, mas estou dizendo que ele se encaixa no perfil com precisão inquietante. E suas palavras em Jerusalém cumpriram profecia. Isso é inegável. Agora, vamos examinar sistematicamente como as declarações específicas deste líder correspondem às profecias bíblicas sobre o anticristo e o sistema do fim dos tempos. Primeira declaração: muitos caminhos para Deus e unidade espiritual global. Isto corresponde ao sistema religioso mundial descrito em Apocalipse 17, a grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Apocalipse 17, versículo 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me:
Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Esta é a religião mundial apóstata dos últimos tempos, uma amalgamação de todas as religiões, exceto o cristianismo bíblico verdadeiro, que se unirão sob banner de tolerância e unidade. E este líder está promovendo exatamente isso. Não cristocentrismo, mas pluralismo religioso. Todos os caminhos levam a Deus. Esta é a apostasia, preparando o caminho para o anticristo. Segunda declaração. Tecnologia para conectar todos e criar sistemas inteligentes de governança global. Isto corresponde diretamente ao sistema de controle descrito em Apocalipse 13, a capacidade de controlar quem pode comprar ou vender. Na era pré-digital, isto parecia impossível. Como controlar cada transação econômica do planeta? Mas agora, com blockchain, moedas digitais de banco central, identificação biométrica e inteligência artificial, não apenas é possível, mas está sendo ativamente implementado. Vários países já testam moedas digitais controladas. China já tem sistema de crédito social que recompensa conformidade e pune dissidência. A infraestrutura para o sistema da besta existe agora, e este líder está abertamente promovendo sua expansão e globalização. Ele chama de progresso. A Bíblia chama de controle totalitário que culminará na marca da besta. Apocalipse 14, versículos 9 a 11, dá aviso mais severo sobre aceitar essa marca: condenação eterna sem possibilidade de arrependimento. Terceira declaração: compromisso de proteger Jerusalém e garantir acesso igual para todas as fés. Isto corresponde ao pacto que Daniel profetiza que o anticristo fará. Daniel 9, versículo 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Estudiosos concordam que este pacto envolve Israel e provavelmente garante segurança e acesso ao templo. E na metade da semana, 3 anos e meio depois, o anticristo quebrará o pacto, invadirá o templo e estabelecerá a abominação desoladora. Jesus se referiu especificamente a isso em Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Este é o evento que marca o início da grande tribulação. E o discurso deste líder em Jerusalém usou linguagem que ecoa exatamente o tipo de compromisso que Daniel profetizou. Ele pode não ter assinado o tratado formal de 7 anos ainda, mas plantou as sementes verbalmente. Estabeleceu a estrutura e o fez no lugar profético mais significativo do planeta. E a quarta dimensão que não pode ser ignorada, o timing. Por que agora? Porque este líder está fazendo estas declarações específicas em Jerusalém neste momento particular da história. A resposta é que todos os outros elementos proféticos estão no lugar. Israel existe como nação. Jerusalém está sob controle israelense. O terceiro templo foi construído. A coalizão de nações profetizada em Ezequiel 38 está formada. Tecnologia para controle global existe. Apostasia está se espalhando na igreja. Globalismo está avançando. Sinais celestiais e terrestres estão aumentando. Todo o palco profético está montado. Faltava apenas o ator principal entrar e começar a dizer suas falas. E isso acabou de acontecer. Este líder, seja ele o anticristo final ou um precursor, acabou de subir ao palco profético e recitar as falas que foram escritas para este momento há milhares de anos. O script está sendo seguido, a profecia está sendo cumprida, e a maioria do mundo está aplaudindo sem perceber o que realmente está acontecendo. Precisamos também examinar a reação a este discurso porque ela é reveladora. A mídia mainstream internacional cobriu o evento, mas focou principalmente nos aspectos diplomáticos convencionais. Manchetes falavam sobre esforços de paz e compromisso com diálogo. Não havia reconhecimento do significado profético, não havia análise das implicações espirituais, apenas política superficial. E isso é exatamente o que esperaríamos. 2 Pedro 3, versículos 13 e 4 profetiza:
Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O mundo não vê, não persegue, continua em suas rotinas, ignorando os sinais. Mas entre estudiosos da profecia bíblica, a reação foi muito diferente. Fóruns online explodiram com discussões. Pastores proféticos fizeram vídeos de emergência, grupos de oração foram convocados. Porque aqueles que conhecem as Escrituras reconheceram imediatamente o que haviam acabado de testemunhar. Um cumprimento profético em tempo real, em Jerusalém, no Monte do Templo, nas palavras de um líder mundial poderoso. Houve também reações de líderes religiosos em Jerusalém. Alguns rabinos judaicos expressaram otimismo cauteloso sobre os compromissos de proteção. Alguns líderes cristãos evangélicos expressaram preocupação sobre a linguagem pluralista religiosa, e líderes muçulmanos deram boas-vindas às garantias de acesso igual. Cada grupo interpretou o discurso através de sua própria lente teológica e política. Mas poucos pareceram captar a imagem profética maior, que este momento pode ter sido ponto de virada, que o cronograma profético pode ter acabado de acelerar dramaticamente, que a tribulação pode estar muito mais próxima do que alguém imagina. Daniel 12, versículo 10 diz: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Aqueles que estudam a palavra, aqueles que vigiam os sinais, aqueles que estão sintonizados espiritualmente, esses reconhecerão o que está acontecendo. E estão reconhecendo. Agora. Então, o que devemos fazer com esta informação? Como devemos responder sabendo que um líder mundial acabou de cumprir profecia com suas palavras em Jerusalém? Primeiro, e mais crítico, você precisa examinar seu coração e garantir que conhece Jesus Cristo pessoalmente como seu Salvador. Não conhecimento intelectual sobre ele, não afiliação religiosa, mas relacionamento genuíno nascido de reconhecer que você é pecador, que Jesus morreu pelos seus pecados e que você confia exclusivamente nele para a salvação. João 3, versículo 10 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a única salvação. Jesus é o único. Não importa o que qualquer líder mundial diga sobre múltiplos caminhos. Jesus é o único. Atos 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, faça isso agora. Não espere. O tempo está acabando. Romanos 10, versículos 9 e 10 explicam como. Confesse com sua boca, creia em seu coração e será salvo. Segundo, se você já é cristão, isso deve ser um chamado urgente para intensificar sua vida espiritual. Não viva casualmente. Não seja morno. Apocalipse 3, versículo 15 e 16, contém aviso severo de Jesus à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Cristianismo morno não é aceitável. Especialmente não agora, quando os sinais indicam que estamos nos momentos finais. Você precisa estar em chamas para Deus, obediente, santificado, cheio do Espírito, vigilante. Lucas 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Mantenha sua lamparina acesa. Esteja pronto, porque o noivo pode vir a qualquer momento. E você não quer ser deixado para trás como as virgens insensatas de Mateus 25, que não tinham azeite suficiente. Terceiro, você tem responsabilidade de compartilhar o Evangelho com urgência renovada.
As palavras deste líder mundial revelam que o sistema do anticristo está sendo abertamente construído. A infraestrutura está sendo estabelecida, a retórica está sendo normalizada. E quando o anticristo assumir completamente e implementar a marca da besta, bilhões aceitarão porque já foram condicionados através de discursos como este. E aqueles que aceitarem a marca estarão eternamente condenados. Apocalipse 14, versículos 9 a 11. Não há salvação após aceitar a marca. É escolha final e irreversível. Então, pessoas precisam ouvir o Evangelho agora, antes que seja tarde demais, antes que o arrebatamento aconteça, antes que a tribulação comece, antes que a marca seja implementada. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vá, pregue, avise, enquanto ainda há tempo. Quarto, discirna cuidadosamente tudo o que ouve de líderes mundiais, especialmente aqueles que falam sobre paz, unidade e solução global para problemas humanos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3 adverte: Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Paz e segurança são exatamente o que este líder está prometendo, mas a Bíblia diz que quando essa mensagem estiver sendo proclamada, destruição repentina virá. Não seja seduzido por palavras bonitas. Não aceite promessas de paz humana como substituto para a verdadeira paz que só vem através de Jesus Cristo. João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é falsa e temporária, a paz de Cristo é verdadeira e eterna. Busque a verdadeira paz e não seja enganado pela paz falsa que o anticristo oferecerá. Quinto, esteja preparado para a perseguição crescente. À medida que o sistema do anticristo se solidifica, aqueles que se recusam a conformar enfrentarão pressão crescente. Já vemos isso começando. Valores bíblicos são chamados de intolerantes. Cristianismo exclusivista é rotulado como extremismo. E isso só intensificará. Quando o anticristo finalmente assumir poder completo, haverá perseguição severa de todos que se recusarem a adorá-lo e receber sua marca. Apocalipse 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Cristãos serão martirizados durante a tribulação, e mesmo agora, antes da tribulação começar, pressão está aumentando. Esteja preparado. Jesus avisou em João 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fostes do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ódio do mundo é sinal de que você pertence a Cristo. Sexto, não ponha sua esperança em líderes políticos ou sistemas humanos. Este líder mundial que fez o discurso em Jerusalém pode parecer impressionante, pode parecer ter respostas, mas a Bíblia é clara que sistemas humanos falharão. Salmo 146, versículos 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Líderes humanos morrem, sistemas humanos entram em colapso. Apenas Deus é eterno e confiável. Coloque sua esperança nele, não em políticos ou soluções humanas. E certamente não no tipo de líder carismático que promete paz e unidade, mas cujas palavras cumprem profecias sobre o anticristo. Seja sábio, seja discernidor. Lembre-se de que Satanás se disfarça como anjo de luz, 2 Coríntios 11, versículo 14. O anticristo não virá parecendo mal, virá parecendo solução, parecendo salvador, mas será destruidor. Sétimo e finalmente, viva com expectativa do retorno iminente de Cristo. Todo sinal indica que estamos na geração final.
O discurso em Jerusalém é mais uma confirmação. O palco está montado, o script está sendo recitado e o clímax está próximo. Tito 2, versículo 13, fala de aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é nossa esperança, não sistema político, não líder carismático, não utopia humana, mas o retorno glorioso de Jesus Cristo. Ele está voltando para buscar sua igreja, para julgar o mundo, para estabelecer seu reino. E pode ser muito mais cedo do que a maioria imagina. Mateus 24, versículo 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigie, ore, esteja pronto, viva cada dia como se Jesus pudesse voltar hoje, porque ele pode. As palavras deste líder mundial em Jerusalém não foram acidentais, foram cumprimento profético. Seja ele o anticristo ou precursor, suas declarações nos mostram exatamente onde estamos no cronograma profético de Deus. O sistema está sendo construído. A linguagem está sendo normalizada. O palco está sendo preparado. E o mundo está sendo condicionado a aceitar exatamente o tipo de líder e sistema que a Bíblia profetiza para os últimos dias. Não seja enganado. Não seja seduzido por palavras bonitas sobre paz e unidade. Lembre-se do que Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta verdade exclusiva é o que o mundo rejeitará, e está rejeitando agora. Mas para você, que conhece a verdade, mantenha-se firme, não comprometa, não se curve à pressão de conformar. E saiba que seu Redentor está próximo, muito próximo. Quero ouvir sua opinião. Você viu ou ouviu sobre este discurso em Jerusalém? Você reconhece o cumprimento profético nas palavras deste líder? Você está vendo outros sinais de que estamos nos últimos dias? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo urgentemente. Amigos, família, sua igreja, todos precisam saber que profecia está sendo cumprida em tempo real, que as palavras preditas para os últimos dias estão sendo faladas agora por líderes mundiais reais, em Jerusalém, no Monte do Templo. O tempo está acabando. Se este vídeo abriu seus olhos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continuaremos monitorando eventos proféticos à medida que se desenrolam, porque vivemos nos dias mais extraordinários da história, e você precisa estar informado e preparado. Vou deixar um vídeo recomendado sobre como se preparar espiritualmente para o que está por vir. Assista agora. E lembre-se, conhecimento sem preparação não tem valor. Haja, entregue-se a Cristo se ainda não fez. Viva radicalmente para Ele se já é salvo, porque o Rei está voltando, e Ele pode vir a qualquer momento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.